Parte 9. O Crepúsculo das Sombras. 6 meses se passaram desde o encontro nas ruínas do sul. A espada do julgamento estava guardada em um cofre especial, nos aposentos de Tatsumi Esdeato, um cofre feito de materiais que nem o fogo dele nem o gelo dela conseguiam derreter ou congelar completamente. Era uma lembrança constante de que, mesmo para os mais fortes, existiam limites. Mas naqueles 6 meses, Tatsumi e Esdeato fizeram questão de mostrar ao mundo que limites eram apenas sugestões. A campanha contra a rebelião havia se intensificado. O que antes eram focos isolados de resistência agora era um movimento organizado, com exércitos, estratégias e um objetivo claro: derrubar o império. E no centro de tudo, como uma espinha cravada na garganta do governo, estava a Night Raid. O primeiro-ministro, desesperado após o fracasso da expedição às ruínas, finalmente deu a Tatsumi Esdeato o que eles sempre quiseram: carta branca total para eliminar a ameaça. Sem restrições. Sem supervisão. Sem limites. Finalmente, disse Esdeato, quando recebeu a ordem oficial. Vamos caçar de verdade. Tatsumi leu o documento e sorriu. A Night Raid primeiro. Depois os exércitos rebeldes. Depois, veremos. Eles sabiam que esta seria a campanha mais importante de suas vidas. Não apenas porque os inimigos eram fortes, mas porque algo havia mudado dentro deles desde as ruínas do sul. Eles não lutavam mais apenas por poder. Lutavam por um futuro juntos. E ninguém, nem assassinos, nem rebeldes, nem impérios ficaria no caminho. A queda da Night Raid. A primeira fase da campanha foi inteligência. Tatsumi e Esdeato não eram apenas brutais, eram estratégicos. Usaram informantes, interrogatórios e, quando necessário, tortura para mapear cada movimento da Night Raid. Descobriram rotas de suprimentos, pontos de encontro, até mesmo a localização aproximada da base secreta nas montanhas. O ataque foi planejado como uma sinfonia de destruição. Esdeato lideraria o cerco principal, congelando todas as rotas de fuga enquanto suas tropas avançavam. Tatsumi seria a ponta de lança, o fogo que queimaria o coração da base. Na noite do ataque, a lua estava coberta por nuvens grossas. Perfeito para uma emboscada. Perfeito para um massacre. A base da Night Raid ficava escondida em uma caverna atrás de uma cachoeira congelada. Um lugar lindo, pacífico, o tipo de lugar onde assassinos descansavam entre missões. O primeiro sinal de problema para a Night Raid foi o silêncio. Os pássaros noturnos pararam de cantar. O vento morreu. Até a cachoeira pareceu congelar literalmente. Najenda acordou com um sobressalto. Acordem! Ela gritou, correndo pelos corredores da base. Estamos sob ataque. Mas já era tarde. As paredes da caverna tremeram. Rachaduras se espalharam pelo teto. E então, com um rugido que parecia o fim do mundo, o fogo entrou. Tatsumi não veio pela entrada. Ele simplesmente incendiou a montanha. Suas chamas encontraram as rachaduras, os respiradouros naturais, os pontos fracos na pedra. Em segundos, a base inteira estava envolta em calor infernal. Os suprimentos queimaram. As rotas de fuga foram bloqueadas por desmoronamentos. E então ele apareceu. No centro da sala principal, as chamas se condensaram em forma humana, e Tatsumi estava lá, sua capa de capitão negra flutuando no ar quente, suas marcas rubras brilhando como lava viva. Boa noite, disse ele. O primeiro a atacar foi Lubuk. Seus fios cruzaram o ar em todas as direções, criando uma teia mortal que deveria fatiar Tatsumi em pedaços. Mas Tatsumi já não era mais o mesmo da primeira luta. Seu controle sobre o fogo havia evoluído. Ele não desviou. Ele absorveu. Os fios, feitos de material especial, derreteram antes de tocá-lo, transformando-se em gotas de metal líquido que pingaram no chão. O quê? Lubuk arregalou os olhos. Seu poder é interessante, disse Tatsumi, avançando. Mas fogo derrete tudo. Inclusive ilusões de segurança. Ele estendeu a mão, e Lubuk sentiu o ar ao seu redor se tornar sólido, não gelo, mas pressão de calor, uma parede invisível de ar superaquecido que o imobilizou.
Fique aí. Assista. Aprenda. Lubbock tentou se mover, mas o calor era tão intenso que qualquer movimento parecia queimar seus músculos por dentro. Leone veio em seguida, suas garras afiadas e seu corpo regenerativo prontos para a batalha. Ela era rápida, forte, implacável. Mas ela não enfrentava Tatsumi sozinha. Lembra de mim, querida? A voz atrás dela era gelo puro. Leone tentou girar, mas uma mão fria como a morte já tocava sua nuca. Esdeat. Você, Leone começou. El. Esdeat sorriu. Desta vez, sem distrações. Desta vez, sem fugas. O gelo começou a se espalhar pelo corpo de Leone, começando pelo ponto de contato. A guerreira loira tentou usar sua regeneração para combater, mas o frio de Esdeat não era comum, era o frio que matava a própria ideia de vida. Adeus, Lioa, sussurrou Esdeat. Leone abriu a boca para gritar, mas o gelo já preenchia seus pulmões. Quando a estátua caiu e se quebrou no chão, não havia mais sangue, apenas fragmentos cristalinos brilhando sob a luz das chamas. A primeira morte da Night Raid. Shelley encontrou seu fim nas mãos de Tatsumi. Não por crueldade, mas por misericórdia, a única que ele podia oferecer. Ela veio com sua tesoura gigante, os olhos cheios de lágrimas, sabendo que não venceria, mas lutando mesmo assim. Por seus amigos. Por sua causa. Por sua dignidade. Tatsumi a enfrentou sem fogo. Ele simplesmente desviou de cada golpe, cada corte, cada investida desesperada. Quando ela finalmente caiu de exaustão, ele estava atrás dela, a espada cerimonial em sua mão. Você lutou bem, disse ele, com uma voz surpreendentemente suave. Melhor que a maioria. Shelley olhou para cima, para ele, e viu algo em seus olhos que não esperava. Tristeza. Por quê? Por que está fazendo isso? Ela conseguiu perguntar. Porque eu escolhi um lado. E no lado que escolhi, vocês são obstáculo. Mas, você não é mau, não. Tatsumi ergueu a espada. Mas também não sou bom. Sou apenas alguém que aprendeu que o mundo pertence aos fortes. E hoje, nós somos os mais fortes. O golpe foi rápido. Limpo. Quase piedoso. Shelley caiu sem dor, seus olhos finalmente fechando para sempre. Minnie lutou como uma demonia. Sua puntina disparava rajada após rajada, cada tiro calculado para maximizar dano. Ela acertou Tatsumi 3 vezes, tiros que teriam destruído edifícios. Mas Tatsumi simplesmente se reconstruía, suas chamas reformando seu corpo mais rápido do que os disparos podiam danificá-lo. Desista, disse ele, enquanto caminhava através de outro tiro que deveria tê-lo desintegrado. Você não pode matar fogo. Então vou morrer tentando. Ela gritou, e disparou novamente. Dessa vez, Tatsumi não se reconstruiu. Ele simplesmente cresceu. Uma onda de chamas explodiu de seu corpo, varrendo a sala como um tsunami ígneo. Minnie teve tempo de ver a morte vindo e então não viu mais nada. Quando as chamas recuaram, restavam apenas cinzas. Lubbock foi o próximo. Ainda preso pela parede de calor, ele viu Minnie morrer, viu Shelley cair, viu Leone se estilhaçar. E algo dentro dele quebrou. Seus monstros. Ele gritou, conseguindo finalmente se libertar com um esforço sobre-humano. Seus fios voaram em todas as direções, não mais tentando cortar, mas criar uma teia tão densa que nada poderia passar. Esdeat apenas riu. Monstros? Que elogio! Ela estalou os dedos, e o ar ao redor de Lubbock congelou instantaneamente, não apenas a temperatura, mas o próprio oxigênio. Ele tentou respirar e não conseguiu. Tentou se mover e não conseguiu. Tentou gritar e não conseguiu. Em 30 segundos, Lubbock era uma estátua de gelo com expressão de agonia eterna. Esdeat passou por ele sem olhar. 3 down. Faltam 2. Bulat enfrentou Tatsumi em um duelo que sacudiu as fundações da montanha. A armadura incursão o tornava quase invencível, quase. Tatsumi não podia queimá-lo diretamente, não enquanto a Tegu estivesse ativa. Mas ele podia queimar o ambiente.
O ar ficou tão quente que Bulat começou a sufocar dentro da própria armadura. O chão derreteu sob seus pés, transformando-se em vidro escorregadio. Cada movimento era uma luta contra o calor infernal. Você é forte, Tatsumi admitiu, enquanto trocavam golpes Bulat com seus punhos energizados, Tatsumi com espadas de fogo que criava e dissipava à vontade. Dos que enfrentei, você é o mais forte. Isso vai te impedir de me matar? Bulat rosnou. Não. Tatsumi mudou de tática. Em vez de atacar Bulat, ele atacou a armadura. Suas chamas se concentraram em um único ponto, a junção entre o peito e o ombro, onde a teia era mais fina, mais vulnerável. O calor ali alcançou temperaturas que nem a incursão podia suportar. A armadura rangeu. Rachou. E então cedeu. Bulat gritou quando o fogo finalmente tocou sua pele, mas o grito durou apenas um segundo. Quando Tatsumi recuou, Bulat estava de joelhos, a armadura fumegante, seu corpo marcado por queimaduras horríveis. Acabe comigo, ele pediu, a voz um sussurro. Tatsumi olhou para ele por um longo momento. Então, com um movimento rápido, atendeu ao pedido. Restavam apenas Najenda e Akame. Najenda estava na entrada dos fundos da base, tentando proteger a fuga de Akame. A assassina de cabelos negros não queria ir, queria lutar, queria vingar seus amigos, mas Najenda foi implacável. Você é a única que pode continuar. Ela gritou, empurrando Akame para o túnel de escape. Vá! Viva! Vingue-nos depois. Akame hesitou por um momento que durou uma eternidade. Então ela correu. Quando Tatsumi e Esdeata encontraram Najenda, ela estava sozinha, de pé no centro do corredor, a espada do julgamento, a verdadeira, empunhada em sua mão robótica. Onde está Akame? Perguntou Esdeata. Longe. Em segurança. Mentira. Verdade. Najenda sorriu, um sorriso cansado mas triunfante. Vocês podem ter vencido hoje. Mas enquanto Akame viver, a Night Raid nunca morrerá de verdade. Tatsumi sentiu algo estranho, um misto de respeito e alívio. Você sabia que ia morrer hoje, disse ele. E mesmo assim veio. Claro. Sou a líder. É meu trabalho. Por que não fugiu com ela? Najenda olhou para ele, e pela primeira vez, seus olhos não viram um inimigo, viram um igual. Porque alguém precisa segurar a porta. É o que os fortes fazem pelos fracos. Ou ninguém te ensinou isso? Tatsumi ficou em silêncio. Foi Esdeata quem avançou. Conversa fiada. Adeus, general. O gelo veio rápido, mas Najenda não recuou. Ela ergueu a espada não para atacar, mas numa espécie de saudação. Vão para o inferno, seus dois. O gelo a engoliu antes que pudesse dizer mais alguma coisa. Quando a estátua caiu e se quebrou, Tatsumi olhou para os fragmentos. Ela era corajosa. Era. Esdeata limpou as mãos, simbolicamente. Mas coragem não salva ninguém. Tatsumi concordou. Mas algo das palavras de Najenda ficou com ele. Alguém precisa segurar a porta. É o que os fortes fazem pelos fracos. Ele olhou para Esdeata. Vamos. Ainda temos uma assassina para caçar. A caçada Akame. Akame correu pelas montanhas durante toda a noite. Suas pernas doíam. Seu coração doía mais. Cada passo era uma lembrança de quem ficou para trás: Leone, Lubbock, Sheely, Minnie, Bulat, Najenda. Todos mortos. Todos por sua causa. Não, ela pensou. Não por minha causa. Por causa deles. Ela jurou vingança. Jurou que não pararia até que Tatsumi e Esdeata pagassem por cada lágrima, cada grito, cada morte. Mas primeiro, precisava sobreviver. E eles não iam facilitar. No segundo dia, ela encontrou a primeira armadilha. Uma parede de gelo bloqueando o caminho pela montanha. Alta demais para escalar, grossa demais para quebrar. Ela teve que dar a volta, perdendo horas preciosas. No terceiro dia, foi fogo. Uma cortina de chamas que queimou por quilômetros, forçando-a a recuar para um desfiladeiro estreito exatamente onde eles queriam que ela fosse. No quarto dia, Akame percebeu a verdade.
Eles não estavam tentando alcançá-la. Estavam conduzindo ela. Como pastores conduzindo ovelhas para o matadouro. Ela tentou mudar de direção, mas cada caminho era bloqueado por gelo ou fogo. Cada tentativa de fuga era antecipada. Eles estavam brincando com ela, desgastando-a, quebrando-a antes do confronto final. No 7º dia, Akame parou. Ela estava no vale aberto, cercado por montanhas de todos os lados. O lugar perfeito para uma emboscada. O lugar perfeito para uma execução. Ela sabia que eles estavam ali. Podia sentir o calor anormal de um lado, o frio anormal do outro. Apareçam! Ela gritou, sua voz ecoando no vale vazio. Chega de jogos. O silêncio respondeu primeiro. Então o ar se distorceu. Tatsumi emergiu das chamas à sua esquerda, sua capa negra imaculada apesar da batalha. Esdeat surgiu do gelo à sua direita, seu sorriso predatório no lugar. Finalmente desistiu de correr. Perguntou Esdeat. Nunca desisti. Akame empunhou Murazami, sua lâmina negra brilhando com promessa de morte. Só parei para esperar vocês. Corajosa, Tatsumi admitiu. Ou tola. As duas coisas. E então a batalha começou. Akame era rápida, mais rápida que qualquer um que Tatsumi já enfrentara. Sua lâmina dançava no ar como extensão de seu corpo, cada golpe calculado para matar. Mas Tatsumi não era mais um oponente comum. Ele dançava com ela, suas chamas criando barreiras, desvios, ataques simultâneos. Cada vez que Murazami se aproximava, ele se dissipava em fumaça, reformando-se metros adiante. Esdeat observava, esperando o momento perfeito. Quando Akame finalmente cometeu um erro, um passo ligeiramente fora do ângulo, ela atacou. O gelo veio de todos os lados, mas Akame era a assassina mais letal do Império por um motivo. Ela girou, sua lâmina cortando o gelo como se fosse papel, e avançou diretamente para Esdeat. Morra! Murazami encontrou nada. Esdeat havia desaparecido, substituída por uma estátua de gelo que se estilhaçou sob o impacto. Engano seu, querida. A voz veio de cima. Akame ergueu os olhos e viu Esdeat pairando no ar, criando uma lança de gelo do tamanho de uma árvore. Adeus. A lança desceu. Akame tentou desviar, mas Tatsumi apareceu atrás dela, suas chamas bloqueando qualquer rota de fuga. Ela estava encurralada. A lança atingiu em cheio. Não a matou. Esdeat queria prolongar o prazer, mas a jogou contra o chão com força suficiente para quebrar ossos. Akame tentou se levantar, mas suas pernas não obedeciam. Tatsumi se aproximou, olhando para ela. Você lutou bem. Melhor que todos os outros. Isso importa. Ela cuspiu sangue. Não. Ele ergueu a mão, chamas dançando em seus dedos. Mas merece ser lembrada. Akame o encarou, seus olhos vermelhos cheios de ódio, mas também de algo mais aceitação. Na agenda, estava certa, sobre você, ela conseguiu dizer. Sobre o quê? Você não é mau. Só escolheu o lado errado. Tatsumi hesitou por um segundo. Foi o suficiente. Akame moveu Murazami no último golpe desesperado, não para matá-lo, mas para marcá-lo. A lâmina roçou seu braço, um arranhão superficial, insignificante. Mas Murazami não precisava de mais que um arranhão. Tatsumi sentiu o veneno da lâmina entrar em sua corrente sanguínea e pela primeira vez desde que recebeu o sangue da Fênix, sentiu medo. Não, ele murmurou. Akame sorriu, triunfante mesmo na morte. Agora, vamos morrer, juntos. Ela caiu, seus olhos finalmente fechando. Tatsumi caiu de joelhos ao lado dela. Tatsumi! Esdeat gritou, correndo para ele. O veneno de Murazami era letal. Matava em segundos, não importava quem fosse. Tatsumi sentiu sua vida se esvaindo, sentiu suas chamas vacilarem, sentiu a escuridão se aproximando. É assim que acaba, ele pensou. Mas então algo aconteceu. Suas chamas, as chamas do sangue da Fênix, reagiram. Elas não aceitaram a morte. Elas lutaram.
O fogo dentro dele queimou mais intensamente do que nunca, atacando o veneno, purificando seu sangue, queimando a maldição de Murazami célula por célula. Esdeato observou, incrédula, enquanto o corpo de Tatsumi brilhava como uma estrela. As marcas rubras em sua pele pulsavam num ritmo que ecoava o batimento cardíaco dela. Viva, ela sussurrou, lágrimas congelando em seus olhos. Por favor, viva. O brilho durou 1 minuto inteiro. Quando finalmente cessou, Tatsumi abriu os olhos. Vivos. Ardentes. Imortais. O quê? Ele murmurou. Esdeato abraçou como uma força que teria quebrado qualquer outro. Você viveu. Você viveu. Tatsumi abraçou de volta, ainda atordoado. O veneno, o sangue da fênix, queimou o veneno. Eles se olharam, compreendendo a verdade. Tatsumi era, de fato, imortal. Não no sentido de não poder ser ferido, mas no sentido de que nada podia matá-lo. Nem lâminas, nem venenos, nem o tempo. O sangue da fênix o tornara mais que humano. Tornara-o uma lenda viva. O fim da rebelião. Com a Night Raid destruída e a Kami morta, a rebelião perdeu seu coração. Os exércitos rebeldes, que antes lutavam com esperança, agora lutavam com desespero. E desespero, Tatsumi sabia, não era suficiente contra verdadeiro poder. A campanha final durou 3 meses. Cidade após cidade, fortaleza após fortaleza, Tatsumi e Esdeath avançaram como uma força da natureza. Não havia estratégia que funcionasse contra eles. Não havia emboscada que os surpreendesse. Não havia herói que os enfrentasse. O fogo queimava tudo. O gelo congelava o que restava. E no centro de tudo, de mãos dadas, os 2 imperadores do caos observavam seu império de destruição. A última batalha foi na planície de Goran. 100.000 rebeldes contra 10.000 soldados imperiais e 2 deuses. Tatsumi não precisou de exército. Ele simplesmente caminhou para o centro da formação inimiga e explodiu. Uma onda de calor tão intensa que derreteu armaduras à distância. Uma tempestade de fogo que engoliu batalhões inteiros. Quando as chamas finalmente recuaram, metade do exército rebelde era cinzas. Esdeath completou o serviço. O chão congelou sob os pés dos sobreviventes, prendendo-os no lugar. O ar ficou tão frio que seus pulmões queimavam. E então ela caminhou entre eles, tocando cada um com a ponta dos dedos, transformando-os em estátuas de gelo. Quando o sol se pôs, a planície de Goran era um cemitério de vidro e gelo. A rebelião estava morta. O retorno ao império celebrou. Houve festas, discursos, medalhas. O primeiro-ministro sorriu e elogiou, escondendo seu medo atrás de bajulação. O imperador, mais pálido que nunca, concedeu títulos e terras. Tatsumi e Esdeath aceitaram tudo com indiferença. Nada daquilo importava mais. Naquela noite, no terraço de seus aposentos, eles observaram as celebrações. Lá embaixo, fogos de artifício, música, risos. Eles estão felizes, disse Esdeath, sem emoção. Não sabem o que realmente aconteceu. Sabem o suficiente. Ameaça eliminada. Inimigos mortos. Paz. Tatsumi a puxou para perto. É isso que queremos. Paz. Ela pensou por um momento. Quero você. O resto é detalhe. Ele sorriu um sorriso que, depois de tudo, ainda era capaz de aquecer o gelo dela. Então está resolvido. Eles se beijaram sob a luz dos fogos de artifício, 2 monstros apaixonados no topo do mundo que ajudaram a destruir. Lá embaixo, o império celebrava. Lá em cima, o futuro esperava. E no meio, entre o fogo e o gelo, algo novo começava a nascer. Algo que nenhum dos 2 ainda compreendia completamente. Algo que mudaria tudo. Fim da parte 9.